Vou deixar no mute, quando precisar eu falar, eu falo, tá? Tá. Vamos lá então, William. Na aula passada, a gente já estava reorganizando aqui o que a gente já tinha dito sobre o presente simples, né? Então, nós verificamos frases na forma afirmativa, aqui na forma negativa, e também sobre a forma interrogativa. Fizemos aqui os exercícios, né? E nós iríamos entrar agora nessa parte de adjetivos. Nós temos aqui alguns adjetivos, né? Que eu fiquei de passar pro pessoal, claro. Alguns deles já ficam claros sobre o que que é, como horrible, né? Que é horrível. Exciting, né? Quando algo é bastante animado, né? Exciting. Fantastic, fantástico. Delicious, delicioso. Cool, a gente já conhece também, né? Que é o bacana, legal, né? Bom. Disgusting, né? Algo disgusting é algo desagradável, é algo que pode ser traduzido dependendo da situação, né? Como um nojo, né? Algo é desagradável. Boring, chato. E great, ótimo, né? Grande, por aí vai. Então, disgusting, boring, delicious, great, fantastical, fantastic, horrible, cool and exciting. Então, nós temos esses adjetivos aqui que nós vamos colocar nesses espaços que estão em branco, tá? Então, nós temos aqui a Daisy e o Dexter, né? Hello, Adriana. Hello. Welcome back. Acabamos Thank de you. começar, tá? Então, você ainda não perdeu muita coisa. Ok. Então, nós temos aqui, ó, repetindo, né? A palavra disgusting, né? Quando algo te desagrada, né? Desagradável, é ruim, é nojento, né? Boring, que é chato. Delicious, como a própria palavra diz, né? Fantastic, né? Delicious, delicioso. Fantastic, fantástico. Horrible, horrível. Great, ótimo. Cool, legal. E exciting, animado. Aqui nós temos esses adjetivos que nós vamos colocar e eu vou passar as informações para vocês, né, do que a Daisy e o Dexter, né, estão falando sobre cada um desses itens. Então, nós temos aqui ice cream, chocolate, milkshake, tomatoes, tennis and baseball. Então, o objetivo dessa atividade é de listening. Então, você vai ouvir, né, o que eu vou falar para você aqui agora, e aí você vai destacar, né? Aqui nesse caso, tem duas marcações, né? Então, tanto a Daisy quanto o Dexter acham ice cream, né? O sorvete, great. Então, você consegue identificar que aqui, né? Ambos concordam, né? Que o ice cream is great, né? Que o sorvete é ótimo. E aí eu vou falar, né? Sobre chocolate e você vai verificar, ó, Daisy likes, né? Daisy thinks, melhor, Daisy thinks chocolate is, tá? E aí eu vou falar se é disgusting, boring, delicious, fantastic, e por aí vai. O objetivo é você ouvir e conseguir interpretar de forma correta. Podemos ir? Deu para entender? Podemos ir? Sim, acho que dá para Sim, ir, sim. sem problema. Perfeito. Então vou falar mais ou menos assim, ó. Daisy, deixa eu primeiro, não. Daisy thinks. Aí eu vou colocar o nome da comida, né, que aparece aqui. E aí eu vou indicar o que que ele acha. E aí vai valer tanto para Daisy quanto pro Dexter, ok? Vai ser mais ou menos isso aí, ok? Então seria ele acha, ela acha, né? Ó, fechar aqui. Vamos lá. Daisy thinks chocolate is delicious. And Dexter thinks chocolate is disgusting.
Daisy thinks chocolate is delicious. And Dexter thinks chocolate is disgusting. Certo? Próximo. Daisy thinks milkshake is cool. Daisy thinks milkshake is cool. And Dexter thinks milkshake is fantastic. And Dexter thinks milkshake is fantastic. 4. Daisy and Dexter thinks tomatoes are horrible. Daisy and Dexter thinks tomatoes are horrible. Professor, você pode Oi. repetir a terceira, perdão. Do milkshake, né? É, Então, Daisy thinks milkshake is cool. And Dexter thinks milkshake is fantastic. Foi? foi. 5. Daisy thinks tennis is boring. Daisy thinks tennis is boring. And Dexter thinks tennis is cool. And Dexter thinks tennis is cool. 6. Já confiro. Eu mandei sem querer, professor. Não, sem problema, mas aí você deixa no gatilho, aí já manda. Vamos lá. 6. Daisy thinks baseball is cool. Daisy thinks baseball is cool. Dexter thinks baseball is exciting. Dexter thinks baseball is exciting. Deu certo? Então escrevam para mim, mandem de forma privada, né, aqui no chat. Você escolhe aí só o meu nome e manda o que você conseguiu colocar aí do que você ouviu. Isso. E aí, Will, só faltou o Dexter do número 3 e faltou o número 4. Sim, eu não consegui ouvir esses. Ah, ok. Então, parabéns. Faltou esse. E
E faltou esse. Mas eu mandei o do chocolate. Mandou. O Ah, que eu não mandei foi do verdade. milkshake. Ah, perdão. Só troca aí o chocolate pelo milkshake. Tá bom. Vamos ver. O, Ai, professor Diga, querida. Cleison, eu tenho uma dúvida só com relação ao próprio Zoom mesmo. Eu falei certo, seu nome, porque eu confundo os Clay, tá? Confunde o quê? Clay, seu nome. Às vezes eu Ah, falo tá. Clay e eu tenho, às vezes, na minha cabeça meio Cleverson, sei lá. Outro nome. E engraçado, eu tenho uma amiga que mora em Brasília que ela só me chamava de Cleverson. Não sei. É, então, para mim é muito Cleverson. Ela É me mais chamava difícil, né? direto. Aí o filho dela ficava assim: não é Cleverson, é Cleison. É. Então, aí, de vez em quando dá algum. E olha que eu sou boa de nome, mas de Ó, vez em quando acontece isso. Não, eu ia fazer uma perguntinha básica do Zoom mesmo. O Zoom, sim. ele tem o mesmo recurso que tem o WhatsApp de dar Ctrl Enter, continuar, tipo, para mandar. Porque às vezes eu tento fazer isso e eu vejo que já manda já. Eu não sei te informar, Adriana, sobre isso, essa funcionalidade. Tipo, porque Acho se a que... gente dá Enter, ele já vai. Se a gente dá Ctrl Enter, ele já vai. Eu fiquei nessa curiosidade. É, Ah, é. é para dar o espaço, né, que você fala. Isso, para ir para a linha de baixo. Uhum. Eu acho que não. É só dúvidas aleatórias, mas Uhum. ok. É, o que tem aqui embaixo, deixa eu Deixa eu ver me ver. aqui. Ah, É, não, ele foi. É, tem aqui embaixo, uma formatação. deixa eu ver alguma coisa aqui. Ó, dá para ir, Adriana. Ó, como fica, Ah, tá? aonde? Quando você escreve na caixinha, embaixo tem um T com um lapisinho, tem um emoji, Certo. um roxinho. Isso, nesse T você clica. Uhum. E aí você consegue colocar, dar o Enter. Ah, tá. Testa aí. Fantástico. Com Enter. Ah, ok. Agora sim. Agora sim. Pronto. Já conseguimos desvendar o mistério do Zoom. Perfeito. Isso. Perfect. Aí perfect. Aí é o contrário, com Ctrl Enter ele envia. Pronto. É isso, gente. Deu para entender, né? Essas palavras, elas são bem, esses adjetivos, eles são bem fáceis, né? Aqui no caso. Se você percebe, por exemplo, delicious, fantastic, horrible, exciting, né? Com exceção Na verdade, eu posso até traduzir exciting como algo excitante, né? Mas excitante no sentido de ser bastante animado, tá? A excitação num outro formato, né, ele vai ter uma outra conotação, ele vai ter uma outra palavra especificamente. Quando eu falo exciting, aqui no caso, é de alguém que está extremamente animado. Sabe aquela criança, né, que você fala, ai, a gente vai pro parquinho, né, pro parque de diversões, né, e começa a pular, começa a ficar bastante animada. Então, exciting, tá? Uma pessoa que está super animada, ok? E aí, essas palavras, elas são o quê? São cognatas. Então, eu consigo identificá-las sem nenhum problema. Diferentemente de outras como boring, cool, né? Great, que não parecem com o português, mas a gente, né, depois que aprende, não esquece mais. Ok? Então, nós temos aqui Talk about Dexter and Daisy with a partner, tá? Então, essa parte aqui a gente vai passar para avançar para o que nos interessa nesse momento, que é a parte de practice. Aqui nós temos um textinho, tá?
do Alec Brosco from Warsaw. Então, ele pede para você fazer a leitura desse texto, ok? E aí eu vou pedir para que vocês façam a leitura dele. Will, leia o primeiro parágrafo e a Adriana fica aí com o segundo. Ok. Pode começar? Sim? Hi, my name is Alec Broski. I come from Warsaw in Poland. But now I live and work in Bristol. I live with my wife, Bella, and my 6-year-old son. Danik, we have an, an apartment near the center. I have my own car wash business, but I'm also a ballroom dance. My wife is too. He would love ba ballroom dancing. Ok. E aí, Will, só toma cuidado com as pontuações também, tá? Então, hi, my name's Alec Brosco. I come from Warsaw, in Poland, but now I live and work in Bristol. Ponto. Tá? É importante para a gente saber essa separação, porque na leitura do texto, né, principalmente da língua inglesa, a gente tem pode ter essa dificuldade na hora de fazer a leitura do texto, né, de forma corrida, digamos assim. E aí você, Entendi. ai, errei uma palavra e aí eu acabo emendando com outra, tá? Mas é sempre visualizar, tem um ponto, vou chegar nesse ponto, eu vou já fechando, tá? I live Ok. with my wife, Bella, and my 6-year-old son, Danek. We have an apartment near the Century. I have my own car wash business, but I'm also a ballroom dancer. My wife is too. We both love ballroom dancing. Então você percebe que eu não fiz uma leitura tão rápida, né? Então eu fui ali expressando as palavras de forma bem clara, mas respeitando sempre a pontuação, ok? Vai lá, Adriana. Let's go. Uhum. I am Polish and my wife is Italian. So, in our home, we speak three languages: Polish, Italian, and English. We usually speak English because I don't speak Italian very well. We eat a lot of Italian food, and I like French wine and I love an English cup of tea. I don't like beer, but all my English friends love it. I don't like sports very much, but I love football. Danik and I are big Bristol Rovers fans. I want to be a famous dancer one day with my wife, of course. Thank you so much. E aí, gente, nós temos várias informações aqui sobre o Alec, tá? Mas eu preciso, né, que a gente consiga pegar essas informações, né, separar elas, destrinchá-las, né? Porque o texto ele traz muitas respostas para a gente, então dá para a gente construir perguntas em relação a isso. E aí eu gostaria que vocês perguntassem um para o outro, né, sobre essas informações. Por exemplo, logo no início nós temos aqui, ó, My name's Alec Broskol, né? Então nós temos aqui o Alec já fazendo o quê? Uma apresentação. E aí, por exemplo, o William pergunta para Adriana, What is the name of the man
in this picture? Né? What is the name of the man in this picture? Né? Qual o nome do homem que está nessa imagem? E aí a Adriana responde: His name is Alec Brosco. Tá? Então nós temos aqui uma primeira pergunta, né? Então nós temos de onde que ele é, nós temos a pergunta se ele é casado, tá? Se ele tem filhos, o que que ele tem, né? De apartamento, né? Casa, enfim. Qual o trabalho dele, tá? Que também a gente consegue verificar. E a gente tem uma pergunta utilizando o presente simples. What does he like to do? Né? O que que ele gosta de fazer? Aí nós também, só nesse primeiro parágrafo, nós temos várias dessas perguntas, ok? A primeira eu já fiz, já construí aqui, né, em relação ao nome, mas agora eu quero que você construa essa pergunta, tá? Então, Will, Eu sou péssimo para isso, professor. então a gente vai fazer o seguinte, Adriana, você monta as perguntas e aí o Will ele vai respondendo, tá? Mas aí, William, eu vou precisar que você faça, né, no próximo parágrafo. Se ficar muito difícil, a gente dá um tempinho aí para você ir se preparando, e aí nas próximas aulas você já consegue montar as próprias perguntas, ok? É importante. Podemos? Tá sem áudio, Adriana. Eu acho que ela está criando ainda, É, professor. Ah, tá. não, não, eu criei alguma coisa aqui só. Então vamos lá. Mas vamos lá, eu troco alguma coisa. Vou começar com a primeira, né? Pela primeira informação. É, hum, ai, difícil. What's the name? É, como eu falo do homem da pintura, da foto? Que eu ia falar. Isso. Aí, Adriana, a gente pode Hum, utilizar, inclusive, uma pergunta que a gente utilizou lá no início. Eu coloquei dessa forma, né? Qual o nome desse homem na imagem? Porque a gente não tem uma pessoa, né, digamos assim, específica aqui com a gente, né? Eu vou colocar uhum. essa. What? Eu ia falar, What's her name? O nome dele. Pode também, eu vou já te explicar. Uhum. What is the name? É his, né, no caso. His. Isso. This picture. Tá? Essa foi a pergunta que eu fiz. Aqui vocês podem construir, né? Isso. Uhum. What is his name? What is his name? Qual o nome dele? Que foi uma pergunta que a gente aprendeu logo no início do curso. Eu ia já começar assim mesmo. Perfeito. É que tem uma gatinha aqui querendo subir no notebook. E William, what's his name? Ah, his name is Alec Brosco. É isso? aí você vai responder his name His name is Alec Brosco, tá? His His name, name is Alec Brosco. isso. Porque você retoma, né, o que foi perguntado. What is his name? Tá? His name, aí tu pega só a metade. His name is, aí que a gente precisa do verbo, de estado, né? E juntamente com o nome da pessoa. Entendi. Alguma dúvida? Não. Adriana, próxima. É, what his living? Vamos mudar esse what? É,
É, is, is he living? A pergunta seria, de onde ele é? De onde ele é? A pergunta era mais para saber assim, nem de onde ele é onde ele mora, porque ele fala assim, I live Isso. in, Eu de tenho onde ele essas duas é seria possibilidades, tá? is he from, né? De onde ele é seria is he from, né? Mas agora, onde ele vive, is, é onde? Sempre tropeço nesse. Onde ele mora? Where does he live? Where does he live? Eu vou precisar aqui de uma question word, né? Uma question mark. É justamente a palavra que vai te perguntar, né, sobre algo específico, né? Onde ele mora, tá? Where does he live? Ok? Pode perguntar agora. Will, where does he live? Ah, ele mora em Poland, né, professor? Isso. Tá. É, he's, he's from is Poland? É isso? É uma possibilidade, né? Porque a pergunta dela, né, é justamente Where does he live? Onde ele mora? E aí você responde, ele é da Polônia, né? He's from Poland. Não tem problema. Ela responde a pergunta. Se você quiser responder na mesma estrutura da pergunta, né? He lives in Poland. Nessa mesma estrutura, tá? He lives in Poland. Ele mora na Polônia, ok? Eu tenho essas. Não quero dizer que a sua resposta está incorreta. Mas se você quiser responder na mesma estrutura da pergunta, né, que a Adriana fez, agora utilizando o presente simples, você vai colocar o quê? O sujeito, o verbo conjugado no tempo presente, que é o verbo live, né? E aí com as regras da terceira pessoa que você tem que observar, e o complemento dessa frase. Se você quer dizer, fulano é da Polônia, aí vai seguir o quê? A mesma regra, tá? Tem o sujeito, tem o verbo e tem um complemento dessa frase. Nas duas estruturas a mesma coisa. Só que uma, né, vai responder a pergunta específica dela, né? Então, se eu te pergunto, where do you live? De onde você mora? Você fala, I am from Manaus. Eu sou de Manaus, né? Where É... Where are you from? De onde que você é? I'm from Manaus. Where do you live? I live in Manaus. I'm from Manaus. Então, as duas estruturas, elas correspondem de forma correta para essa resposta, ok? Sem nenhum problema. Próxima. He is married. Is he? É o contrário, né, professor? Isso. Is he married? E aí, Will? Ah, me perdi aqui, pessoal. Eu não sei o que eu falo. A É, pergunta foi, ó, is he married? is- Lembra dessa pergunta? raramente. É, nossa, deu um branco aqui agora. Ele é casado? No. Yes. He Eu esqueci. He, he is. is. Isso. Is. Yes, he is. Deu um branco. Acontece. Vamos lá. Outra pergunta, Adriana. É, é... Ai,
Deixa eu ver se tá certo. É, does he have a child? He does. Não sei, não sei como que eu pergunto. Tá Eu certo. perguntaria assim. O does, ele vem pra frente, tá? Da mesma forma como você colocou aí. Does he have a child, a kid, tá? A son? É mais comum você perguntar se tem filho, né? A child ou a kid. São essas duas palavras aí para utilizar. Então, mas no caso que eu tô querendo saber se ele tem filho. Isso. É a mesma coisa. Então, does he have a child? Ah, Eu, então eu escrevi certo aqui. Does isso. he have a child? Isso mesmo. Não, tá. É. Ou does he have a boy? Pode ser. Como você não sabe, né, se ele tem um filho ou uma filha, aí é comum você utilizar a palavra child ou kid, tá? Aí sem nenhum problema. E aí, quando você já conhece, aí você não precisa perguntar, né, se tem um filho, uma filha, porque a pessoa própria, ela vai o quê? Ela vai, já vai responder. I have two sons and one daughter, por exemplo. Tenho dois filhos e uma filha. E aí, Will? Como eu responderia isso, professor? Yes, he is, também? A pergunta, né? A pergunta foi: É a Does pergunta. he have a child? Yes, he does. A gente Yes, vai he does. utilizar aqui o does, nessa pergunta especificamente. Por quê? Porque as perguntas que são formadas pelo presente simples, né? Eles vão utilizar esse verbo auxiliar, do, ou a forma das, se for para a terceira pessoa do singular, tá? E aí, quando eu tenho esse formato de pergunta, né, de sim ou não, utilizando esse verbo auxiliar, para evitar que você repita todo o verbo, toda a estrutura, porque o verbo, ele precisa o quê? Ele precisa de um complemento. Tem verbos que não precisam, mas boa parte dos verbos precisam ser complementados. Então, você teria que repetir toda a frase para a tua resposta, que seria de forma desnecessária, tá? Então, para encurtar, você responde yes, he does ou no, he doesn't, tá? De forma mais curta. Sim e não. Sim, ele tem ou não, não tem. Entendido? Sim. Agora, uma pergunta aí para vocês. É... Does he have a job? Yes, two jobs. Two jobs. Two Uh, jobs. what is her? What is his job? É, he is business in car wash and ballroom dancer. Você pode responder, né? He's a businessman. A businessman. Tá? Uhum. He's a businessman. É isso. Tem só um S aqui, tá? Businessman. Uh, and also a ballroom dancer. And also, como tem aqui, ó. E também, né? And also a ballroom dancer. Dançarino de dança de salão, coisa. Como aparece aqui, né, na imagem, né? Eu não veria, Adriana, como a profissão, né, do
Dá a entender que ele gosta e ele tem essa atividade mais como um hobby, tá? Aqui pelo texto que ele fala. Que mais? Então, nós temos aqui coisas que ele gosta e coisas que ele não gosta, tá? E aí eu pergunto para vocês. What does he like? What does he like? He like Italian food and French wine. Ok. Will, Para trás. what does he like? Ah, tá. How does an English cup of tea? Hum, não consigo achar. Ah, A how gente vai does responder então, como a Adriana colocou aqui, ó. A pergunta é: What does he like? What does he like? O que que ele gosta? E aí eu vou responder utilizando o sujeito, tá? Então, se eu tô falando da terceira pessoa, então o meu sujeito aqui vai ser a terceira pessoa. He, tá? O meu verbo principal, ele vai com a terminação S, ou conforme as regras que eu apresentei para vocês, né, do presente simples. Então, he likes, e aqui ele diz o quê? He likes Italian food. Italian food. And French wine. E aí, se eu te pergunto, what does he love? What does he love? O que que ele ama? O que que você responderia, Will? seria exatamente daquele jeito ali? He loves, Uhum. tá. He loves English cup of tea Isso. and uh, and football. Perfect. Coisa que, que ele gosta, tá? E aí, o verbo, ele vai ficar o que? Ele vai ficar loves. He loves, tá? Porque tá na terceira He pessoa. loves. E aí, se eu pergunto, what doesn't he like? O que ele não gosta? And uh, he don't like beer and sports. He doesn't like? Doesn't like doesn't like beer and sports. Perfect. Perfeito. E aí, a gente fecha as informações aqui do texto. Então, olha só. Construção das perguntas e dessas respostas. Antes a gente aprendeu a utilizar o verbo to be, né, para fazer essas perguntas. Algumas delas, né, de sim ou não. Aqui também nós temos essa mesma estrutura, só que agora a gente está utilizando o presente simples. E aí a gente vai fazer uso
desses auxiliares, né? Aqui, ó. Do you, does he, e por aí vai, ok? I don't, he doesn't. São esses auxiliares que a gente vai utilizar. Perfeito. Aqui nós temos uma conversation, né? Que ela não aparece no livro, tá? No final, ele tem as conversations, né? No caso, seria bom para gente que não tem esse áudio. E aí, no caso, a gente vai tentar, né, colocar nesses espaços em branco o que seria, né, a resposta adequada para cada uma delas. E a gente vai organizando aqui, tá? Na primeira frase, ele diz o seguinte, ele pergunta, Where do you come from? É uma outra forma de perguntar, de onde você veio, né? Então a gente já perguntou, de onde você é, onde você mora e de onde você veio, né? De onde você vem? Where do you come from? Então, é uma outra forma de você perguntar de onde que a pessoa é, né, no local. E aqui nesse caso, ele utilizou o verbo come, que é o verbo vir, vem, tá? Where do you come from? De onde você vem, tá? E ele respondeu como? I come from Poland, from Warsaw, tá? I come, eu vim da Polônia, tá? De Warsaw, né, que é especificamente. Então, nós temos o sujeito da frase, eu, I. Eu tenho o verbo, que é o verbo come, o verbo vir. E eu tenho um complemento da minha frase, indicando o quê? Indicando de onde que ele vem. A outra pergunta diz o seguinte: Do you live in London? Então, ele vem da Polônia, né? E aqui no caso, a resposta foi negativa. No, I don't. E aí? O restante, né, da resposta. Do you live in London? No, I don't. É, seria basicamente ele responder onde realmente ele veio, sei lá, e, e onde ele mora, não sei, tornou a cidade, alguma coisa do Isso. gênero. Aqui nesse espaço eu tenho dois verbos, tá? Um é eu moro e eu trabalho. Ah, sim, sim. E aí, como é que vai ficar a minha resposta? É, I live in, eu que eu não lembro agora, tá lá no texto. E Vamos voltar aqui? ou tem a resposta do lado para Aqui, ó. aqui. I live and work in Bristol. Isso. I live and work And in Bristol. work in Então, ó, Bristol. dois verbos que foram utilizados. Então, eu moro e trabalho, tá? Uhum. Perfeito. E aqui, na 3. Do you like Bristol? Yes, I do. Yes, I do. Perfeito. Então, eu retomo, né, o verbo auxiliar que aparece aqui, que no caso vai ser do, por quê? Porque eu tenho uma primeira pessoa. O da só vai funcionar para a terceira, tá? Do singular. Yes, I do. E aí? É, I like, né? Isso, o verbo gostar. É, I like it a lot. it's a lot. I like it a lot. E aí, o que mais? It's a nice city. Não lembro. Nice city, amazing city, wonderful city, ok? Então você pode utilizar o adjetivo que você achar interessante. Nós temos até alguns aqui, né? Que a gente já verificou, né? A great city, tá? Fantastic city.
São formas aí que você pode utilizar para responder. Hum, four. Agora eu vou perguntar para o Will. William, tá muito quietinho aí. Do you live with friends? Do you live with friends? É que eu não lembro, professor, por isso que eu não tô respondendo. Não, sem problema, mas eu preciso, né, te ouvir, né, ter essa tua participação. Porque aí eu Ok. preciso medir, né, se você tá entendendo, se não tá entendendo, se tá esquecido, se não tá esquecido. Eu tô esquecido, então. Vamos lá. Como que eu vou responder aqui a essa pergunta, que no caso a resposta é negativa, né? A pergunta é: Do you live with friends? Você vive ou mora com amigos? I don't? Eu não lembro. Isso! No, I don't. Perfeito. Ah, Tá? Viu como você lembra? No, I don't. Perfeito. E aqui, qual esse espaço? Ele vai ser completado com o quê? não lembro qual é. O que que ele está sendo, o que que tá sendo I live perguntado? it. I live, isso. I live I live. I live. with my wife and son. Perfeito. Então, o que está faltando aqui é o verbo, tá? Entendi. Mais uma aqui para você, ó. What languages do you speak at home? What languages do you speak at home? Quais línguas você fala em casa? No caso, ele ou eu? Ele. É, deixa eu ver, deixa eu ver se eu lembro. Ele é a família, né? Esse primeiro É, espaço vai ser completado com o quê? é, speak English. Isso, tá? Ó, vocês já estão prestando atenção, vocês já estão começando a entender como é que funciona aqui o negócio. Então, as perguntas, elas vêm o quê? Ela vem com uma ação, né? Com um verbo. Então, a pergunta é: quantas línguas você fala em casa? Então, ele vai responder o quê? Nós geralmente falamos inglês. Então, tem que completar aqui com verbo. Que verbo? Verbo speak. We usually speak English. Ok? Aqui, o próximo espaço. I don't. Isso, I don't speak Italian very well. I don't. Eu não falo inglês muito bem. Eu tenho uma frase negativa, né? Então, para eu colocar a frase negativa, eu preciso do do com not. Do not. Ou, no caso, na forma contraída, que é o don't. I don't speak Italian very well. Very well. Ok? Perfeito. E o William? Sei que nervoso é isso que te dá, homem. Bora lá, Adriana. Do you drink English beer? Tá sem áudio. Pronto. No, I don't. Perfeito. E aí, o que mais? I don't like it, Isso. but I love English tea. Perfect. Perfeito. É isso mesmo. Próxima. Where do you work? In the city center, I uh, I yeah, um, I have my não sei se era have. I Isso. have my acho que é isso mesmo. Eu tenho isso. I have my own car wash business. Perfect. Então eu tenho, né, no sentido de que eu tenho essa posse, a posse do negócio, né, de lavar carros, de car wash. Perfeito. E o último, do you like your job? Yes, I do. But my wife and I want to be professional barrel. Uh, é para everyday, mas não é. Não. É, E aí, não Will, lembro ajuda qual aqui, verbo que é. Adriana.
Eu tô tentando também, professor. É, Professional verb. play, não é. Não lembro. Não lembro qual que era o verbo aí. Aqui. I want to be a Dance. famous dancer. Famous Bird dancer. dancing. Aqui embaixo, na última linha. I Isso. want to be a famous dancer. Passei. Famous dancer. É. Então, ó. I want to be professional ballroom dancer, né? Dancer. Esse é um dançarino de dança de salão profissional. One day. Um dia. Perfeito. Gente, olha, incrível. Vocês pegaram assim o presente simples, tá? Então, aplicação tanto da forma afirmativa quanto na forma interrogativa. E aí, William, eu peço que tu dê uma reforçada e dê uma olhada nos vídeos anteriores para a gente montar essas perguntas no presente simples, tá? Para não esquecer, dar essa revisada, essa reforçada, que vai te ajudar bastante. Nós verificamos aqui, né, essas respostas curtas de sim e de não. Que perfeito. A aplicação do verbo depois do sujeito também vocês pegaram isso aí sem nenhum problema. Perfeito. Vamos lá. Aqui ele tem algumas perguntas, né, que você faz para um e para o outro. Enfim, a gente vai pular essa parte. Agora a gente tem aqui, ó, match a verb in A with a line in B. Então, nós temos aqui uma coluna, né, com os verbos e outra coluna que tá com esses complementos, né, digamos assim. Então, ele pede para que você ligue, traça essa ligação do verbo com esse complemento, né? Então, nós temos aqui o verbo have, que foi ligado a children. Have two children. Então, tem duas crianças, ok? O verbo live, você vai ligá-lo para qual desses complementos aqui, né, na coluna B? From Turkey. From Turkey. Perfect. Turkey. William, o verbo work. O work é trabalho, né? Isso, EA office. isso. In an office. Tá? Enough. Isso, no escritório. Adriana, come. Come. Come in apartment. Come in apartment. William, eat. Italian food. Adriana, drink. Drink coffee. William, play. Play. Não tem dúvida. É to have a big house. Play. O que é play? Ah, Pra mim é start, né? Não. Pode começar, né? Quando você começa o É. jogo. Play é o jogo, né? Jogar, Play. tocar, Isso, atuar. Ele tem várias traduções. brincar. Pois é. Nesse Então, caso, vai ser o quê? tênis. Isso. Play tênis. E aí, Adriana, Ah, speak. Speak English and French. Perfect. E will want. to have a big house. Perfect. Eita, que sufoco, né? Então, nós temos aqui. Essa daqui nós temos, tá? Eu vou Então, deixar. professor, deixa só. O want, ele sempre é tipo um like que eu quero que nem sempre eu tenho nesse momento. É tipo, tá numa coisa meio no futuro, uma coisa assim. É um Eu desejo, procuro né? ter um desejo. Ah, tá. Isso, é um desejo. I want, eu quero. Só que se você Uhum. estiver falando em relação a tempo verbal, né, eu teria que verificar onde que eu vou encaixar esse verbo.
Se esse verbo ele é um desejo, I want something, eu quero alguma coisa, significa que eu não tenho ela, tá? Mas aqui na minha estrutura, eu quero, tá? Eu tenho Uhum. uma ideia de quê? De presente. Eu queria, uma ideia de passado. Quando você fala eu vou querer, fica meio esquisito, né? Eu falar eu vou Uhum. querer se é algo que você deseja ter no futuro, tá? Então é um verbo complicado de você colocar num tempo verbal que vai indicar, né, até trazer essa ideia futura, né? Então, I want, essa ideia de desejo, né? De algo que anseia, que se anseia mais lá na frente, ok? Ainda temos tempo, nós vamos aqui então para essa próxima parte, que é listening and speaking. Então nós temos aqui, ó, essa conversation, tá? Então ele já diz aqui, ó, Where is Alec? Who says these lines? Perdão. Onde que tá o Alec? Quem disse essas falas, tá? Então nós temos aqui A e B, tá? From 1 to 4, de 1 a 4. Na letra A diz, Bye, Daddy. Have a good day, too. Thanks, honey. See you later. Na próxima, what do I get for 10 pounds? We do a great job. Na 3, are you all ready? Oops, sorry. E 4, it's cold today. A great goal. Vamos lá verificar então. Eu vou fazer a leitura e você vai prestando atenção, tá? Verificando. Vou deixar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar para vocês. Professor, desculpa, vai até às 9 horas? São 8h38 aqui para mim. A Adriana já são 9h38, no caso. Pois é, vai até às 9 Exactly. é porque eu tenho que ir para casa. Ai, meu Deus. Então, corre, homem, para tua casa, tá? A gente encerra Não vou chegar a tempo não para encerrar. isso às 9 horas. Então, vai ficar gravado e você assiste quando tiver disponível lá no link, ok? Ok, ok. Thank you. Thank you. Bye. Deixa eu Bye. abrir aqui mais uma. Que eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar isso aqui. E eu vou lá para conversation. Vamos lá. Eu tenho aqui, então, duas pessoas. Duas. Não, cada conversation tem uma, tá? Eu vou fazendo a leitura da conversation, cada uma delas, e você me indica qual corresponde, tá? Se para as falas de 2, 3 ou 4, certo? Perfeito. Então, a primeira, né, diz aí o seguinte: Bye, Bella. Bye, Danik. Have a good day at school. I'm off to work now. A próxima pessoa diz: Bye, Daddy. Have a good day too. E aí outra pessoa responde: Alec, your sandwiches. E aí? Oh, yes. Thanks, honey. See you later. Acho que eu acho que eu não, não entendi direito.
Então, vamos É, lá. porque aqui só tá as respostas, você está fazendo as perguntas e eu identifico onde está essa resposta, não é isso? Isso. E Nós qual é temos a A, aqui B? isso, a primeira conversation, tá? Sim. Quem que fala, quem que seria, né, que fala aqui no caso, bye daddy, have a good day too. Ah, tá. Então, tá na letra A. Agora, tá falando se você falou um nome e eu não ouvi, eu não acho que eu não identifiquei. Ó, nós temos aqui, ó, Alec, que é quem? Alec seria o pai. Isso. Quem que é o Danek? Uhum. Como? Danek. É o filho. Isso. E Bella? Acho que é a esposa. Isso. Então, ó, vou falar mais uma vez aqui, tá? Colocando o nome Uhum. dos personagens. Então, o Alec diz: Bye, Bella. Bye, Danek. Have a good day at school. I'm off to work now. E aí o Danek responde: Bye, Daddy. Have a good day too. E a Bella diz: Alec, your sandwiches. E Alec: Oh, yes. Thanks, honey. See you later. Então, ó, quem fala, então, essas. Ok. É, a letra A é o Danny Isso. e a letra B é, é o Alec. Isso. Perfeito. Vamos lá para o próximo. Nós temos aqui o Alec e Man, né? Que é uma outra pessoa. Vamos lá. Então, começa aí o seguinte. Good morning, sir. Do you want the 10 pounds or the 20 pounds car wash? What do I get for 10 pounds? E aí o Alec fala, né? We wash the outside, but we don't clean the inside. Okay, I see. And for 20 pounds, inside and out. Yes, sir. We do a good job. Fine. 20 pounds it is. Deu para entender? Sim. O nome que o Alec fala o B, we do a good job, e, e o cliente, que no caso fala a letra A, que Perfeito. foi lavar o carro. Isso, como ele é o dono, né, do car wash, É. ele oferece, né, o serviço. Perfeito. Na 3, nós temos o Alec, o dance teacher e a Bella, ok? Vamos lá. Começa aí o seguinte. Good evening, class. Today, I want you to dance the salsa. Your partners, please. Come on, Alec. Are you all ready? Good. Now left turn. Ouch, Bella, my foot. Oops, sorry, Alec. E aí? Ok. Letra A. Dancer teacher. Are you all right? Letra B, Bela. Oh, sorry. Não estava Perfeito. pronta ainda. E a última tem o Alec e o Danek, ok? It's cold today. I don't care. Come on. Bristol Rovers. Oh no. A goal for Chelsea. Come on. Bristol Rovers. Come on. They have the ball now, Dad. Hooray! Fantastic! A great goal! É, olha que it's cold today, letra A. Você tá com frio, ele não queria. E letra B,
É, Danik, é, A B, no caso aí, é o Alec que fala junto com o Danek, né? Só que aí não ah, dá, tá. eu não consigo fazer duas vozes. Vamos lá. O que aconteceu aqui, gente? Parado. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos praticar essas conversations? Deixa eu colocar Vamos. aqui. É o dia inteiro essa situação aqui. Olha, aqui, ó, a de Itacuji. Eita, ela fica aí aprendendo contigo. Aí ela sobe, eu tô trabalhando, ela vem, depois ela sai, aí depois passa um pouquinho, aí vem a outra, são duas, aí depois vem, aí depois sai, aí depois vem, aí tem que abrir a janela e fecha a janela, abre a janela, fecha a janela. É coisa de gato, né? Esse negócio de ficar em cima do dono. Eu vi cada vídeo de gato que eu digo, gente, olha, é complicado. É muito da hora. Vamos lá. É, Vamos lá. Pode fazer a leitura, Adriana, aqui das conversations, da number one. Aqui, Ah, ó. tá. 5.9. Ok. Bye, Bella. Bye, Danica. Have a good day at school. I am off to work now. Bye, Daddy. Have a good day too. Alec, your sandwich. Oh, yes. Thanks, honey. See you later. Isso. Good Later. morning. Later. I- Later. Isso. Later. See you later. Good morning, sir. Do you want the $10? Pounds. Libras? Pounds. Pounds? Pounds? Isso. Pounds? Pounds. Pounds. Okay. Good morning, sir. Do you want the 10 powers or 20 pounds car wash? Agora travou. What do I get for 10 pounds? We wash the outside, but we don't clean the inside. Okay, I see. And for 20, fala mesmo 20, não fala two, não, né? Aqui no 20. caso. Isso. 20 pounds. And for 20 pounds, inside and out? Yes, sir. We do a good job. Fine. 20 pounds it is. Isso. It is ou it is. It is. It is. Dance teacher. Good evening, class. Today I want you to dance the salsa. Your partners, please. Come on, come on, come on, Alex. Are you all ready? Ready. Good. Ready? Isso. Are you all Read ready? é de ler, né? Read é de ler, né? Isso. Read, lê. Aqui a gente tem Isso. ready. Ready. Good. Now left turn. Out, Bella, Bella, my foot. Oops. Sorry, Alex. Isso. Ouch. Ouch. Né? Uma expressão. Out. Isso. Out. Out, Bella, my foot. Oops. Sorry, Alex. Próxima. Brum, brum. It's cold today. I don't care. Come on, Bristol Rovers.
Oh no. I go for Chelsea. Chelsea. Isso. Chelsea. Come on, Bristol Rovers. Come on. They have the ball now, Dad. Oh, oh, Ray. É. Hooray! Hooray! Fantastic! A great goal. Goal. Isso. Pronto. Tem muita expressãozinha aqui. Ai, fácil não, hein? Mas é ótimo que a gente já passa esses percalços aqui. Vamos lá. Perfeito. Talking about you, né? Agora que a gente tem, né, essas perguntas que ele pede para você completar, né? E depois fazer perguntas. Então vamos lá. Aqui, number one. É, where are you come from? Isso. And é, I am Isso. come Aqui, ó. from? Where do you? Where do you come from? Isso. Ok. É. Where do you come from? É, I, aí eu respondo I, I, porque quando eu respondo eu uso também, né? I do come from, Não, sei lá. o do. O do, a gente só vai utilizá-lo. Claro, ele pode ser um verbo principal, tá? Mas eu só vou utilizá-lo aqui nesse contexto para perguntas e para frases Uhum, negativas. Aqui nesse caso, eu já tenho o meu verbo, né? Que é o verbo come. Então você vai responder como Então você vai fazer o quê, ó? Você I vai come from. isso, você some com essa question word, Uhum, você substitui aqui o sujeito, né? Porque sou eu, né? Quem estou respondendo. E eu coloco o verbo correspondente, né? Come. Aí a expressão, né? Come from. E de onde que você vem? uhum. I come from São Paulo, o Próximo. Brasil. Do you live in a house or an apartment? I live in apartment. Ok. Three. Where where do you work? I I work in e-commerce ou, ou em porque o trabalho em si é o local, né? Isso. Where do you work? Onde que você trabalha? Ah, o where qual que é a pergunta? Where do Como you que work? Where do you work? Ok. É, I work at in, in a office. Não sei, eu teria que escrever para ver se está certo. Então At escreva. office, não sei. I work in a office. In an office. É. Pensando só assim é muito difícil. I work, Mas essa que é a ideia. É você fazer aqui, ó. O cérebro formigar. I work in a office. E How many language do you speak? No. aqui, ó, tem mais uma. A I, four. okay. Do you like your work? Yes, I do. Perfect. Five. Five. How many languages do you speak? I speak Portuguese And e- and very bad English. no, not very bad.
Ó, be confident, tá? Veja aí, é confiante. I speak Portuguese and English. Ok. É, and Spanish, ó. Ó, ó, I speak Portuguese, English, and Spanish. Like this. É, do you like Italian food? Oh, more or less. I I I do. I do. I do. Kind of, né? Kind of. É, Meio que, tipo, né? Do you like pizza? no. É, So you really é, you really don't like it? I don't eat cheese. I don't eat cheese. Ah, okay. You intolerant. É, all pizzas cheese Have cheese. have cheese. Yes, Mm. So that's a problem. Okay. That's a reason. yes. 7. 7. What sports do you play? Or do you like? Okay. Uh, I I like handball and I like basketball and football. And, Okay. okay. And another ones. E outros. 8. Yes. 8. And do you want to have a big house? No, I don't. It's a lot of work. Cleaning, Yes. cleaning work. That's it, Adriana. Perfect. Olha, admirável, tá? Então já deu para entender aqui, as perguntas. Você utilizou os verbos que nós já encontramos aqui, né? Então, bem do ladinho, nós já temos aqui nessa listinha. É muito importante, esses verbos, eles são comuns, né? Então, você já conseguiu encaixá-los e entender a proposta da pergunta e trazer a resposta sem nenhum problema, ok? Na próxima aula, a gente continua aqui com o Check It, né? A gente vai ver o que está certo e o que está errado. E nós vamos para a parte de vocabulary, que nós temos aqui languages and nationalities. Então, nós vamos ver as nacionalidades e a língua, né, que é falada nesses locais, ok? Nós temos aqui Ok. vários adjetivos que a gente ainda vai verificar e tem mais uma parte de listening and speaking antes da gente, né, passar para o próximo. Olha aqui também nós temos o quê? Nós temos os prices, né, os preços. Então nós já aprendemos aqui né, e a gente vai ver como é que se fala o restante. Antes de a gente partir para o number 6, ok? Que ainda vamos estar Ok. falando sobre o presente simples. Nossa, muita coisa para nossa próxima prova, né? Que promete muito, né? Sobre o presente simples. Tem muita coisa aí para a gente explorar ainda. Thank E you for today. qual a previsão? Tem a data, tem no calendário, mas eu não lembro agora qual é a data, né? E lembrando que a gente tem tá agendado, inclusive, um encontro com algum americano, tá? Mas a Cris, ela vai me informar e quando ela me informar, eu passo para vocês aí a data correspondente, que a Cris, ela tá muito ocupada nesse período e aí a gente vai verificando. Enquanto isso, a gente vai estudando, se aprimorando para continuar falando melhor e melhor da língua inglesa. Thank you Ok. so much for today. Have a nice rest and see you next week. Thank Bye. you so much. Good Bye bye. night. Good night.